Olhe para esses dentes. É praticamente uma obra de arte, não é? Eles pertencem às focas caranguejeiras, mas ao contrário do que o nome sugere, elas não se alimentam de caranguejos. Esses dentes impressionantes, sonho de qualquer dentista, servem para outro tipo de alimento. A principal presa da foca caranguejeira é o crio antártico. São crustáceos pequenos parecidos com camarões de até 6 centímetros. Os dentes das focas servem como filtro. A foca caranguejeira busca grupos de krill, nada com a boca aberta entre eles e depois filtra a água. Esse formato dos dentes laterais é chamado de festonado e tuberculado. Quando as mandíbulas se fecham, ficam aberturas por onde a água sai da cavidade bucal. Aliás, muitos outros focas têm dentes com estrutura semelhante, até mesmo um predador tão poderoso como o leopardo marinho. Apesar de esse animal se alimentar principalmente de presas relativamente grandes, como pinguins e outros focas, inclusive o próprio caranguejeiro, que frequentemente apresenta cicatrizes desses ataques em seu corpo. No entanto, às vezes, os leopardos marinhos também comem presas pequenas, como o krill, filtrando-o da mesma forma através desses dentes. Na verdade, existem muitos dentes surpreendentes na natureza. Por exemplo, assim são os dentes do pacu, um peixe de nadadeiras raiadas de água doce. Algumas espécies de moreias têm um conjunto extra de mandíbulas que surge da garganta. Veja, isso é igual aos filmes como o Alien do Ridley Scott. Ao que tudo indica, ele se inspirou nas moreias quanto às mandíbulas. É assim que é a boca de uma tartaruga de couro, parecendo até cena de filme de terror. Curiosamente, a boca das lampreias se parece com isso de certa forma. As lampreias se prendem aos peixes e se alimentam de seu sangue e corpo, sendo difíceis de considerar agradáveis. O funil pré-bucal delas é coberto de dentes córneos, há até um dente grande na língua. É difícil imaginar o que sente o peixe quando um monstro desses, uma sanguessuga turbinada, se prende e libera sucos digestivos no corpo da vítima, para depois sugar para si uma massa já parcialmente digerida. E assim são os dentes do elefante. Um desses dentinhos pode pesar até 9 quilos. É assim que são os dentes do caracol. Ela tem cerca de 25 mil deles. Nas observações, nota-se como lidam rápido com alimentos duros. A língua, onde fica a faixa de quitina com esses dentinhos, a fitinha tritura o alimento. Por isso, os pequenos dentes se desgastam rápido. No entanto, para os caracóis isso não é um problema. Os dentinhos se regeneram rapidamente, crescem novos. Caracóis com essa regeneração lembram tubarões ou piranhas. Em ambos, os dentes se renovam em blocos inteiros das mandíbulas, não um por um. No fundo do oceano, ocorrem coisas interessantes. Temos um episódio só sobre isso. Assista se ainda não viu. Já que voltamos ao tema da água, vamos olhar esses dentes. O que você acha? A quem eles pertencem? Esses são dentes de uma baleia antiga. Ele tinha dentes frontais afiados para caçar grandes presas. Já os traseiros, segundo cientistas, tinham função semelhante à da foca caranguejeira. Eles faziam fendas estreitas para filtrar a água e alimentar-se dos que não passavam por elas. Mas os biólogos evolutivos têm um grande problema em relação a essa questão. Como exatamente as baleias evoluíram de mamíferos terrestres ungulados do tamanho de um gato para colossos oceânicos? E mesmo esse crânio fóssil não ajuda muito. Nem mesmo como era a sequência do gato até a baleia, mas pelo menos como as baleias de barbas e as baleias azuis acabaram desenvolvendo esse filtro especial na boca, que simplesmente não se compara a nenhum tipo de dente. Essa chamada barba de baleia é feita de queratina, do mesmo material das nossas unhas. A teoria principal era que as baleias, primeiro, perderam gradualmente todos os dentes e só depois desenvolveram o sistema de filtragem em seu lugar. Por que, então, isso não aconteceu com os tubarões? Por que não existe uma espécie de tubarão que também filtra a água em vez de caçar do jeito antigo com seus dentes serrilhados, que ainda por cima se renovam constantemente ao longo da vida? Agora vamos pensar sobre o seguinte. Os dentes, do ponto de vista evolutivo humano, seriam um atavismo como nas baleias? É um pensamento bem herético, não? Para entender que isso não é apenas uma piada,
basta olhar para a odontologia do futuro. Por enquanto, esses dispositivos são scanners tridimensionais e modelagem digital de processos ortodônticos, impressoras 3D de fotopolímero e fresadoras automatizadas. Já agora, os dentistas fazem aparelhos assim, não para os dentes, mas para todo o rosto. Impressão 3D em metal. Peças coloridas, impressas pelo método de sinterização a laser a partir de pó de titânio, feitas sob medida para o paciente. Software para projetar a mordida. Tudo isso já permite modelar e reconstruir o crânio do zero. Mas o que vai acontecer depois, daqui a uns 10 ou 15 anos? Micro-organismos modificados geneticamente para colonizar a boca? Vacina contra a cárie? Ou talvez nem precisemos mais de dentes no futuro? Acredita-se que nossas mandíbulas estão diminuindo de tamanho ao longo da evolução. A transição para alimentos termicamente processados e fáceis de mastigar levou à diminuição gradual do tamanho do esqueleto facial. Outro fator que pode ter desempenhado um papel nesse processo foi a otimização das estruturas ósseo-musculares para formar um aparelho de fala mais eficiente. É difícil imaginar o quão fácil seria para mim pronunciar todas essas palavras se eu tivesse essa aparência meio neandertal. Mas, julgando pela musculatura robusta e pelo formato desses maxilares, pode-se supor que as sutilezas da fala dos idiomas modernos seriam difíceis para esses rostos simpáticos. Pesquisas modernas mostram que quase todos nós temos anomalias de mordida. Em diferentes regiões da Rússia, a frequência varia de 37% a 90%. Ao mesmo tempo, nas áreas rurais, onde o atendimento ortodôntico não é oferecido ou é oferecido com atraso, a proporção dessas anomalias ultrapassa 80%. Então, isso significa que estamos agora em um processo de transição evolutiva? Uma espécie normal, com morfologia estável, não deveria apresentar tantos problemas de desenvolvimento, especialmente se considerarmos que a grande quantidade de anomalias nas áreas rurais é um cenário biológico básico, sem a intervenção da medicina. A patologia principal é o estreitamento das arcadas dentárias. Ou seja, as mandíbulas estão diminuindo, mas a redução proporcional na quantidade de dentes está bem atrasada. No entanto, já até 5 a 8% das pessoas nascem sem os germes de dentes permanentes. Geralmente, são os terceiros molares, segundos pré-molares ou incisivos laterais da maxila. Em certas situações, com uma anomalia simétrica, isso pode compensar o crescimento insuficiente da mandíbula e contribuir para a formação de uma oclusão fisiológica. Rostos como o do ator Léo Bill, com aparência de pássaro e anomalia de mandíbula subdesenvolvida, logo vão se tornar a norma. Depois de alguns séculos, o rosto fica assim mesmo? Brincadeiras à parte, a questão não está só nos dentes, mas também nos olhos da imagem engraçada. Vamos dar uma olhada em um paradoxo interessante da Wikipédia moderna. Como principal causa da miopia, lá está indicado o globo ocular alongado. Também está escrito que a miopia é causada pela hereditariedade, que à medida que a criança cresce, seu globo ocular também cresce, aumentando gradualmente em comprimento. Por volta dos 20 a 25 anos, o crescimento para e a miopia se estabiliza. E, atenção, esse processo não é influenciado por fatores externos, má iluminação, dispositivos eletrônicos, esforço visual. É ótimo que isso não dependa dos gadgets. Só que logo abaixo, algumas frases depois, há uma referência de que até 2050, cerca de metade da população da Terra terá refração míope. Ao mesmo tempo, quase 1 bilhão dessas pessoas terá miopia, ou seja, miopia de alto grau. Acontece que em 30 anos, o que na evolução nem pode ser chamado de margem de erro, metade da população humana será míope. E tudo isso sem a influência de gadgets, esforço visual e má iluminação. Ou talvez tudo aconteça de forma diferente, ou até mesmo ao contrário. A humanidade, daqui a 30 ou 50 anos, começará a selecionar embriões, quando as crianças só nascerão com o genoma correto e desejado. Em 100 ou 150 anos, ativar e desativar o genoma com resultados previsíveis será normal. E isso já não pode mais ser chamado de evolução. Isso pode ser qualquer coisa: engenharia genética, design de engenharia, eugenia, mas
definitivamente não é evolução. Então, de que rostos de pássaros e olhos míopes podemos falar? Se mandíbulas com dentes e olhos afiados forem populares, é esse tipo de criança que bioengenheiros criarão. Bem, ao menos para quem puder pagar por esse tipo de correção genética. Como exemplo, podemos citar o tamanho dos seios femininos entre celebridades atuais, que é ajustado por uma certa quantia de dinheiro para atingir uma determinada aparência. Enfim, vamos continuar falando sobre evolução em nossos próximos episódios. Enquanto prepara seu comentário, confira mais 2 episódios sobre dentes já disponíveis em nosso canal. Até logo!